Segredo Marcial. Saudações, amigos do curto programa Grito Marcial. Eu estou extremamente feliz com a presença do mestre Maurão, que particularmente eu sou fã do seu jogo, do seu canto. Eu tenho um CD que eu comprei contigo há uns 3 anos atrás, eu acho, de samba. Samba de roda. Isso, da Lua, mestre Maurão. Isso, aquele CD é fantástico. Legal, obrigado. E eu vi uma vez o senhor no programa do jogo também. Como eu gosto de rock, eu vi aquilo na época que eu fazia capoeira, eu fiz uma conexão muito legal. Que bom. Foi muito maneiro. Então já agradeço o senhor e agradeço o seu aluno Roseta por ter feito essa ponte. É importante lembrar também, né, mestre? Ah, legal. Prazer. Mestre, com quem o senhor treinou de aluno a sua mestria? Como é que foi? Eu comecei a capoeira no final da década de 70, com o mestre Valdenor na cidade de Santo André, grande ABC paulista. E foi com ele que eu aprendi a capoeira, até me formar na capoeira. E depois eu, vamos dizer assim, profissionalmente, tive a oportunidade de ser orientado pelo mestre Canhão, aluno do mestre Bimba, já na minha vida adulta. Foram esses dois mestres, né? E como que sua vida se cruza, mestre, com a vida do mestre Canhão, do mestre Caissari e do Ananias? Vou começar pelo mestre Ananias, que é realmente o primeiro assim, em data. Porque, na verdade, eu conheci o mestre Ananias sem saber que ele era mestre de capoeira. Porque o mestre Ananias era alabê no candomblé da Dona Carmen, que eu frequentava no meu bairro, lá no Parque São Rafael, ainda criança, antes de eu começar a capoeira. Porque o filho da Dona Carmen, o Vado, ele também foi capoeirista depois, e eu frequentava lá, conhecia as irmãs dele, então eu ia lá nos toques de candomblé e eu vi o mestre Ananias lá. E aí depois fui reencontrar, depois comecei a treinar capoeira e comecei a saber quem era o mestre Ananias. De ver ele na foto do disco do mestre Joel, né, no primeiro disco do mestre Joel, que ele participou, que tem a foto de vários mestres, e acho que é o Joel, Gilvan, Ananias e o Dado, que estão na capa. Então meu contato com o mestre Ananias primeiro começa aí, depois quando eu começo a frequentar a praça, né? Que até causou estranheza quando eu cheguei na praça a primeira vez, o mestre Ananias, você chegou aqui, não sei, alguma coisa que ele falou. Os capoeiristas a gente não se conhecia, que frequentavam lá, e ficaram assim, né? Mas o mestre já me conhecia do candomblé. E o mestre Canhão também? O mestre Canhão eu conhecia já de criança, também na capoeira, desde quando eu comecei. Com 11 anos, e por causa dos campeonatos de federação que eu participava, o meu mestre participava, o mestre Valdenor e muitos outros mestres. Então eu conhecia ele lá, nessas coisas da capoeira, e a academia dele, Capoeira com K, na Amaral Gugel, lá no centro de São Paulo. E depois a gente se estreitou as relações quando eu comecei a jogar na praça. Ele ia aos domingos assistir a roda. Ele era um hábito dele na praça, assistir as rodas, e era muito legal. Sempre quando acontecia algum lance legal que ele gostava, ele aplaudia, e eu sabia que ele gostava de mim, gostava acho que do meu jogo, alguma coisa. E sempre quando eu fazia algum lance legal, a gente saía para almoçar, às vezes ele deixava um dinheiro para pagar um almoço, que naquela época era uma vida dura, né? E ele falava, Maurão, um dia eu vou te levar para dar aula no meu bairro, que é um bairro de classe média alta em São Paulo, no Itaim Bibi e tal. E ele foi indo, passou um tempo, e um dia ele chegou na praça e falou assim, a academia está pronta. Me deu o endereço, basicamente foi isso. Aí, era um domingo, né, na roda da praça, aí a segunda-feira ele falou, vai lá, tá o endereço, Joaquim Floriano, tá o número. Cheguei lá, tinha uma sala lá para eu dar aula. Combinei com o rapaz que era proprietário do lugar. Aí foi quando eu fundei o grupo Capoeira Mandinga, em 1994. 94? Já faz um tempinho, hein? Já faz um tempo. Passa rápido. Mestre, e o mestre Caissari, você acabou conhecendo, foi na Bahia conhecer ele? Como é que foi? Foi na Bahia. E tem aí, vamos fechar agora esse elo, né? Que é através da Dona Carmen também. Esse candomblé que eu frequentava de criança, que era a Dona Carmen, a mãe dos meus amigos, da Rosana e do Vado.
E ela falou para mim um dia, Mauro, eu tinha uns 15 anos, eu trabalhava no Banco Econômico, era mensageiro, office boy, né? E aí eu ganhei uma passagem do gerente lá, eu trabalhava direitinho e tudo. Aí me deram essa passagem, falaram, você gosta de capoeira, então você vai lá na Bahia. Me deram uma passagem. Tudo é Bahia, né? É Bahia. E aí a dona Carmen ficou sabendo, você vai em Salvador? Eu falei, vou. Ela falou, você pode fazer um favor para mim? Eu falei, lógico. Você leva uma carta pro mestre Caissara para mim? Eu falei, mestre Caissara? Eu falei, aquele do disco? Eu falei para ela, mestre Caissara. Aí eu falei, lógico, leva. Ela escreveu uma carta, eu não sabia de nada, e aí quando eu cheguei lá em São Caetano, o mestre morava, em Salvador, e eu bati na porta, e eu lembro como se fosse hoje, ele abriu, quem é você? Eu falei, eu sou Mauro, venho de São Paulo, aí eu vou jogar os búzios para saber quem é você. É mesmo? Ele tinha umas coisas assim, né, fantásticas. E aí quando ele voltou, abriu a porta, me abraçou, meu filho, quem conheceu o mestre Caissara sabe como ele era. Meu filho, isso aqui, a sala da casa dele com as fotos com Roberto Carlos, com Pelé, e alguns políticos, esse foi meu aluno e tal, blá, blá. Enfim, e o que eu não sabia é que a carta tinha que ser respondida. Era uma coisa de preceito de candomblé. Então, e o mestre Caissara, quem escreveu a carta fui eu. Ele ia falando, ditando e eu ia escrevendo. E isso foi um mês, eu ia todos os dias na casa dele. Treinou, aproveitou para treinar? Não tinha treino. Não, nada de treino. Na casa dele. Só para responder a carta. Todo dia eu ia. Ele respondia a carta aos poucos. Não respondeu de uma vez. Não sei porquê, não me pergunte. Mas tinha momentos de ficar conversando, de tomar um café? Não, tinha almoço, almoçava. Tinha uma coisa muito, assim, muito receptiva. Você aprende muito, né? Mas eu era vou te falar a grande verdade, é que eu tinha 15 anos de idade. Eu nem sabia, na verdade, de que eu estava na frente de quem. Eu não tinha muita noção. Tanto é quando a dona Carmen fala para mim, você leva essa carta pro mestre Caissara? Eu falei, do disco, né? Que tinha o disco. Aquele do cara que canta ali, meio o mestre lá do disco. A gente não tinha. A gente era menino simples, de periferia, que não tinha muita noção das coisas, sabe? Mas foi para mim muito importante. Ali, esse foi um marco, assim. Ali foi a hora que eu saí de lá com uma energia que... Fantástico. Nossa, não sei nem descrever. Tomaria tempo na nossa conversa. Imagina. Para entrar em detalhes. Você é uma figura... Se fala da Roda da República, se fala do mestre Ananias. Mas também se fala muito no senhor. Por algumas coisas que eu não sei se é lenda, o que é, mas enfim... O que mais que marcou assim, uma roda, um momento, algo que você fechar o olho você lembra ali? Não dá para ser um momento, porque foram tantos momentos fantásticos que aconteceram na Praça da República. E eu era um frequentador assíduo da praça. A praça foi uma extensão, um quintal da minha casa. Aos domingos. Eu frequentei 11 anos todos os domingos e no auge da capoeira, no auge da juventude, né? E tudo. Então eu tive essa sorte, esse privilégio. E da capoeira também vivendo aquele grande momento, a primeira grande explosão que ela teve. Se assim pode dizer, não sei se é a primeira, mas um dos grandes momentos da capoeira que foi os anos 90, né? Então eu estava lá. Era isso. Só isso, eu estava lá e estava querendo, e era jovem e queria muito, né? Então, isso. Queria jogar, queria estar lá, e estava lá todo domingo. Isso foi quanto tempo, mestre? Quantos domingos assim? Eu comecei a frequentar em 87, aí frequentei um pouco, mas ainda... E depois fui viajar para fora, fiquei na Europa 2 anos, aí voltei. Então quando eu voltei em 91... Aí foi de 91 até 2000, os anos 90 todo domingo. Pouco tempo. A domingueira, né? A domingueira. Mestre, você comentou sobre o Grupo Mandinga ter surgido em 94, mas como é que surgiu a ideia de se ter um grupo? Foi pela necessidade que você já está dando aula e ter uma bandeira? Na verdade, eu tive uma trajetória na capoeira um pouco diferente, porque eu sempre fui um cara que eu queria ser um atleta da capoeira, um lutador de capoeira.
Eu jovem, adolescente, nunca pensei, vou ser mestre. Eu achava que ser mestre era uma coisa muito distante, que eu nunca seria capaz de ser mestre. Minha vida era treinar para jogar capoeira. Jogar em todos os lugares, eu queria rodar, jogar no Brasil, viajar. Naquela época era no Brasil só, né? Em todos os estados, e onde tivesse capoeira eu queria estar. Então esse era o meu objetivo. Então as coisas aconteceram muito naturalmente. Eu comecei a dar aula em 87, sozinho. Foi meu primeiro trabalho de capoeira no Grêmio Esportivo da Polícia Ferroviária em São Paulo, no Brás. E foi quando era eu e o meu Azulão, filho do mestre Joel, a gente trabalhava junto. E foi quando uma época também muito boa da minha fase de jovem na capoeira, que a gente treinou junto, eu, o Onça Preta, filho do mestre Joel, o Azulão e o Finado Oncinha, a gente treinava junto lá os fins de semana, nesse Grêmio onde eu trabalhava lá com a capoeira. E aí depois viajei para a Europa, como já falei anteriormente, voltei, e aí eu me deu vontade de dar aula, me foi me dando a vontade de dar aula, aí o mestre Canhão entra nessa história. Acho que numa conversa, alguma coisa, ele falou assim, eu vou arrumar um espaço para você dar aula. Aí quando eu fiquei com essa coisa, aí eu desenvolvi essa ideia de criar uma identidade da capoeira. E aí foi isso em 94, quando eu tive a ideia de colocar o nome Capoeira Mandinga. Um nome legal. É, um nome legal e também foi uma coisa que eu trago comigo até hoje, é uma provocação, é um nome legal e é um nome fantástico para o mundo da capoeira, um nome poderoso, forte, mas também para provocar a sociedade, né? Para as pessoas entenderem o que é a mandinga, né? Sim, que é um nome para muita gente chulo, né? Não, que é uma coisa que se você olhar no dicionário tá lá, feitiçaria, não sei o que e tal, sim, mas ela tem um significado muito maior. E na época eu lembro que eu fui pesquisar, fui saber quem eram os mandingos, que povo era esse, povo malê e tudo. Aí isso me deu mais vontade ainda de eu ter esse nome. Também muito pela legal. Origem do nome e pelo significado o que significa ser um mandingueiro e a mandinga na capoeira. Né? Muito legal. Mestre, tem muita coisa que eu também faço capoeira, trabalho capoeira e tem muita coisa que me entristece. Você, como tem pouco mais tempo que eu de capoeira, já deve ter visto várias fases, né? De coisas boas e coisas não tão legais. Hoje em dia, no cenário atual, o que te entristece assim, na comunidade? Cavalo, eu vou te falar uma coisa assim que é uma defesa, uma proteção, uma blindagem que eu acho que as pessoas têm que desenvolver, os mestres capoeira desenvolvem de um modo geral, e eu falo por mim que eu desenvolvi. Eu procuro olhar para frente, não olhar para os lados e entender que ninguém é dono da capoeira. E que a capoeira ela é uma coisa única, poderosa e ela não precisa do capoeirista. Por incrível que pareça, parece ser uma coisa absurda que eu estou falando, mas esse é o meu pensamento. A capoeira ela não precisa de mim, não precisa de você. A gente vai morrer, ela vai continuar. Os mestres Bimba morreram, Pastinha, todo mundo, enfim. Então eu procuro não me preocupar. Eu sei que tem coisas que eu olho e não gosto, eu tenho opinião e tal, mas eu não deixo isso chegar em mim, sabe? Eu vou fazer o meu trabalho de capoeira no qual eu acredito, através das minhas experiências ao longo desses 40 anos de capoeira. Então é isso, sabe? Eu não quero ficar me incomodando com aquilo ou com aquilo. Fulano fez isso, deixa ele fazer lá. Né? Se você olha e fala, isso que você gosta, não, isso eu não gosto disso, eu não acho isso legal e tal, mas eu tenho posicionamento, mas eu não me incomodo, eu não quero, porque eu já vi tanta coisa na capoeira, tanta coisa, e você já viu também, tanta coisa que era a coisa absoluta, todo mundo vai, isso aqui é isso aqui, e aquela coisa absoluta tá virando nada, ou aquilo que era de um jeito já não é mais, ela é muito poderosa. Então eu vou fazendo o meu trabalho e convivendo com as coisas que eu acho que eu acredito nesse momento, e vida que segue. Muito bom, muito legal. Mestre, então pra gente finalizar a entrevista, já te agradeço novamente, o canal Grito Marcial fica lisonjeado realmente, sem bajulações. Mas para finalizar, mestre, o que significa a palavra mestre, no seu entender, como Mauro? E o que é ser mestre
para você com o mestre Maurão, assim? São duas coisas diferentes, né? Duas coisas diferentes e uma coisa só, né? Ó, eu vou te responder isso com uma facilidade para mim nesse momento agora. A minha resposta é nesse momento que eu vivo hoje. Das minhas reflexões de capoeira, sobre capoeira, com a capoeira, sobre o meu trabalho, porque a minha vida é capoeira. Eu vivo de capoeira há 30 anos, graças a Deus. Então, para mim hoje, ser mestre de capoeira é você aprender a lidar com as pessoas. Não tem nada a ver com a capoeira quase. Porque capoeira, se a pessoa se dedicar bem, se a pessoa, né, quer muito, ela vai aprender, vai entender bastante da capoeira. Mas na verdade a maestria está em você administrar essas pessoas, os seus alunos da sua escola, lidar com essas pessoas, com os egos, com as vaidades, com as disciplinas, com as indisciplinas, com a individualidade de cada um, entender o outro e colocar essas pessoas para ir num caminho, mostrar um caminho. Então, essa é a grande dificuldade, eu acho que o grande desafio é você ter a humildade, você ter a paciência, você ter a tolerância, você ter o desapego, porque se não deixar tudo isso te contaminar, porque não é fácil lidar com gente. A humildade eu acho que é um ponto... A humildade para você saber que você não é nada e que ninguém é nada. Como volto a dizer, se o Maurão morrer agora, aqui acabou, a semana acabou, a capoeira continua, a vida que segue, tá tudo certo. Quando você pensar assim, te coloca num outro plano. Né? Uma coisa de você evitar os deslumbramentos. Eu não estou mais em fase de deslumbramento, já passei de 50 anos. Não tenho mais, tive meus deslumbramentos, que graças a Deus não foram grandes e logo foram sanados por um puxão de orelha de um toque de outro, ou pela minha própria percepção quando eu era jovem. Né? Então, acho que a coisa do mestre está, nesse momento, eu responderia assim com uma clareza mesmo, para mim, é a grande sabedoria, a grande dificuldade, o grande entendimento sobre a vida, é você administrar, compreender e lidar com as pessoas na capoeira. Cada mestre com seus alunos, né? O mestre tem os discípulos e os alunos. Lidar com essas pessoas. Eu acho que essa a grande maestria, aprender com eles. Só uma malandragem, uma verdadeira malandragem, né? Pô, tem que ser, né? Como vai fazer? Então, gente, ó, não tem... Já falei, não vou falar de novo. Obrigado, mestre. Eu que agradeço, é um prazer. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Poxa, brigadão, mestre. Foi bom, hein? Dona da casa, me dê seu salão pra vadiar. Me dê seu salão pra vadiar. Dona da casa, me dê seu salão pra vadiar. Dona da casa, me dê seu salão pra vadiar. Dona da casa, me dê seu salão pra vadiar. Dona da casa, me dê seu salão pra Grito marcial.